Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. Bem-vindo, Luiz. O assunto hoje são as vendas no comércio. Boas notícias, Luiz. Bom dia para você. Temos boas e más notícias, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais informações da economia, do mundo das finanças. Agora de manhã o IBGE divulgou o balanço do mês de agosto. Vamos acompanhar os números que trazem uma recuperação do comércio, embora ainda sejam números negativos. Então a gente preparou alguns gráficos, vamos colocar aqui no telão, mostrando para vocês algumas tendências. Importante a gente destacar que a gente começa a sentir efeitos da alta dos juros do Banco Central em setores do comércio que vendem produtos mais caros, os chamados bens duráveis. Vamos ao telão aqui. Repare que pelo terceiro mês consecutivo, o comércio registra uma queda, mas essa queda vem diminuindo, o que demonstra que a partir de setembro a gente já deve ter resultados positivos, né? Então, em junho houve uma queda de 1,9% nas vendas, em julho de 0,5% e agora, em agosto, uma leve queda de 0,1%. No próximo gráfico, a gente vai conseguir ver melhor, porque é o acumulado em 12 meses. Então, repare que aos poucos vai melhorando também. A gente chegou a ter, no acumulado em 12 meses, em julho, uma queda de 1,8%, reduziu agora para agosto de 1,4% e a tendência é de ir reduzindo esse resultado e, em algum momento, o comércio volta para o azul. Importante, porque o comércio é um setor que movimenta grande parte da economia, um setor que gera muitos empregos e é um setor co-irmão dos serviços. Os serviços estão bombando, porque vamos lembrar que serviços apanharam muito na pandemia, é um setor que depende do contato entre as pessoas, com a reabertura da economia, com a volta das pessoas para as ruas, o setor de serviços está decolando esse ano. Mas o comércio tem desafios. A inflação ficou alta durante muito tempo, corroeu a renda das pessoas, isso é um problema, e os juros agora, como eu disse, estão elevados, o que afetam, por exemplo, vendas de automóveis e eletrodomésticos. Bom, para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado especial hoje, aqui nos estúdios da Jovem Pan News, no Mercado Financeiro. É o economista Luiz Ruiz de Gamboa, ele que é economista sênior da Associação Comercial de São Paulo. Ulisses Ruiz de Gamboa, ele que é economista sênior da Associação Comercial de São Paulo. Ulisses, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Arthur. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Ulisses, queria ouvir sua análise inicial. As vendas caíram do comércio pelo terceiro mês consecutivo, mas aparentemente é um processo que vem melhorando mês a mês. E eu queria saber se dá para a gente cravar que a partir de setembro o comércio volta para o azul. A gente está projetando lá na Associação Comercial de São Paulo uma recuperação a partir de setembro, em função, basicamente, dos auxílios governamentais, que já começaram a fazer efeito a partir de setembro. Lembrando que o dado do IBGE é o dado referente ainda a agosto. E, em segundo lugar, além dos auxílios aí que compensam a queda da renda e até o que você falou sobre a corrosão do poder de compra, do salário pela inflação, a gente tem que mencionar também que temos aí uma recuperação da confiança do consumidor. Então, as expectativas dos consumidores, nós temos um índice nacional de confiança do consumidor lá na Associação Comercial e o nosso índice indica que o consumidor está mais confiante, principalmente com relação a expectativas futuras de emprego e renda. Aliás, Ulisses, fim de ano para o comércio costuma ser positivo. A gente tem daqui para o final do ano Dia das Crianças, Black Friday, uma Copa do Mundo e Natal. Qual é a expectativa para datas tão importantes? Bom, Black Friday, Natal são evidentemente datas muito boas para o comércio. Não assim a Copa do Mundo, por incrível que pareça, porque na Copa do Mundo, para o comércio e para a indústria, principalmente nos dias de jogos do Brasil, são dias um pouco perdidos, porque a pessoa assiste o jogo, aquela coisa do churrasco, enfim, e depois a pessoa não sai para comprar, dificilmente. Vai ter aí movimentação, bares e restaurantes, alguma coisa desse tipo, mas para o comércio em si como um todo, não são dias, tem um pouco de supermercado também, mas para o comércio em si não é uma data muito favorável. Agora, Black Friday, né, Natal,
são datas que impulsionam o comércio e a nossa expectativa é que o gráfico que você mostrou ali em 12 meses, ele faça uma curva ascendente a partir de setembro e termine o ano com um crescimento ao redor de 2%. Tá? Lembrando que ano passado o crescimento ficou em torno de 1,4%. Então é um resultado, eu acho que favorável, né? Dentro do contexto dessa pós-pandemia e com todas as dificuldades que a gente atravessou também no presente ano, mas eu considero que o resultado final é positivo, será positivo para o comércio. Lembrando que quando a gente está mostrando esses dados, a gente está falando do chamado varejo ou comércio restrito, quer dizer, esses dados aí não estão incluindo veículos e material de construção, que são dois setores que estão bem afetados, porque são setores que dependem do crédito e o crédito está mais caro. Verdade, eu queria falar sobre isso, Ulisses. Banco Central começou no ano passado a subir juros. Vamos lembrar que no auge da pandemia a gente chegou a ter Selic de 2%. Ela veio subindo, subindo, subindo e o Banco Central encerrou esse ciclo de aperto monetário em 13,75%. A maior parte do mercado acredita que os juros vão cair apenas em meados do ano que vem. Então a gente já sabe que de agora até julho do ano que vem a gente vai ter crédito caro no Brasil. Não tem jeito, é um remédio amargo, mas importante para combater a inflação. Dentro do varejo, dentro do comércio, tem alguns setores que dependem muito de financiamentos. Aquelas vendas mais caras, eletroeletrônicos, né, venda de automóveis, até mesmo o setor imobiliário depende de juros. Nesse contexto, Ulisses, esses setores dependentes de crédito tendem a sofrer mais do que outros setores, como, por exemplo, supermercados, que são mais assim, vendas do dia a dia e que eventualmente vão ser, inclusive, ajudados por esse Auxílio Brasil maior de R$600? Com certeza, né? O consumidor vai priorizar aquelas despesas mais essenciais. Inclusive, nós recentemente publicamos aí uma pesquisa de intenção de compras do Dia da Criança a nível nacional e essa pesquisa mostrou por primeira vez que dentro da lista de presentes que as pessoas manifestaram intenção de adquirir, as compras, na sua grande maioria, vão ser feitas de alguma forma à vista, ou com cartão de débito, ou crédito à vista, ou Pix. Então, assim, é interessante porque até os itens mais caros, como celular, notebook, coisas assim, eletroeletrônicos, videogame, jogos, vão ser adquiridos, a intenção de aquisição, de compra, é na sua maioria com pagamento à vista. Chama muita atenção isso aí, isso não é tradicional. O tradicional é que, sei lá, bola de futebol, boneca, itens mais básicos de Dia da Criança sejam comprados à vista, enquanto esses mais caros a prazo. Então, eu acho que isso já denota aí, já reflete esse aumento aí do custo do crédito. Mesmo com a redução esperada para o ano que vem, a inflação também vai reduzir. O que vai querer dizer que, em termos reais, quer dizer, se a gente tirar a inflação, o custo do crédito ainda vai estar muito alto no ano que vem. Então, eu acho que as pessoas já estão reagindo a isso. Verdade. Agora, Ulisses, eu vou te dar uma informação exclusiva, que é o famoso data pai e data mãe, que é quem tem filho e sabe que como tudo é caro. Gastamos dinheiro demais com figurinha de Copa do Mundo esse ano. Isso já comprometeu as vendas do Dia das Crianças. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Ulisses, você me fez menção àquele gráfico de 12 meses que eu mostrei. Quando a gente olha com lupa, tem uma situação interessante. Porque tem setores crescendo e tem setores em retração. Dos que crescem, me chamaram a atenção alguns setores interessantes. Primeiro, combustíveis e derivados. A gente teve uma queda muito forte do preço dos combustíveis, isso obviamente alavancou as vendas. Outro setor que está indo bem, no acumulado aí de 12 meses, ou mesmo no acumulado desse ano, setor de farmácias. O que mostra que as pessoas priorizam aquilo que obviamente é mais importante, e saúde sempre está em primeiro lugar. Então, nesse contexto, faz todo sentido ver que combustíveis que tiveram queda no preço e farmácia estejam brilhando esse ano em relação aos demais setores, não? É verdade, os combustíveis se destacaram, né, como o item principal aí nesse indicador do varejo, do IBGE, e realmente é o que você diz, o efeito da redução de preços aumentou a procura por combustíveis e, portanto, gatilhou as vendas, né, desse setor.
E com relação a farmácias e, enfim, equipamentos médicos, eu acho que é um item prioritário, como você mencionou. Eu acho que também a gente está saindo de uma pandemia, né? Então, a percepção da importância com a saúde, da importância até de uma medicina preventiva, né? Eu acho que é muito maior. Então, isso acho que está relacionado a esse crescimento das farmácias. Em todo caso, a gente nota que a farmácia, mesmo antes da pandemia, é um segmento que quase sempre cresce, né? Se eu fosse investidor, eu, de repente, abriria uma farmácia. Verdade, verdade. Bom, a gente continua daqui a pouquinho a entrevista com o Ulisses. Eu queria agora checar o mercado financeiro. Nós preparamos alguns gráficos, né, para ver como é que está o humor nesse encerramento de semana e já adianta, hein? Mau humor no mercado financeiro e tem uma explicação para isso. Saiu hoje o desemprego nos Estados Unidos e olha só que curioso, a notícia é boa, é o menor desemprego da história da economia americana. 3,5% de taxa de desemprego. Só para vocês terem uma comparação, o Brasil, que tem um desemprego em queda, é 8,9%. E esse desemprego baixo gerou mau humor no mercado financeiro. Por quê? Porque quanto melhor estiver o mercado de trabalho, quanto mais aquecido estiver o mercado de trabalho americano, maior será a necessidade do Banco Central, o Fed, subir juros para desaquecer a economia e controlar a inflação. E quando os juros sobem, a Bolsa de Valores fica de mau humor. Vamos para o telão acompanhar, então, uma sexta-feira ruim. Aqui no Brasil, queda de 0,13%, 117.407 pontos. No próximo gráfico, é o famoso banho de sangue, tudo em queda. Olha, Estados Unidos, Dow Jones, 1,35%, S&P 500, 1,75%, Nasdaq, 2,30%. Na Europa, a mesma tendência, em Frankfurt, na Alemanha, 0,80%, Reino Unido, 0,03%, em Paris, queda de 0,5%, em Madrid, 0,54%. Na China, esse dado não conta porque essa semana foi feriado chinês, não houve pregão por lá. Em Tóquio, queda de 0,71%, em Hong Kong, uma baixa de 1,51%. E no próximo gráfico, mercado de câmbio, hoje o dólar caindo um pouquinho, 0,06%, R$ 5,22, o euro em baixa de quase 0,5%, R$ 5,09, então dólar 5,22, euro 5,9, Bitcoin queda de 1,54% aos 19.655 dólares. Então eu queria aproveitar para chamar de volta o economista Ulisses Ruiz de Gamboa, ele que é economista sênior da Associação Comercial de São Paulo. Ulisses, eu queria saber a sua previsão para o mundo, né? Há uma expectativa de uma recessão nas economias mais ricas justamente por conta da alta de juros. Você está pessimista, otimista e até que ponto isso pode atrapalhar o crescimento do Brasil no ano que vem? Eu diria que eu estou realista. Naturalmente, a gente está enfrentando um problema no cenário internacional. A pandemia já havia desorganizado cadeias produtivas, a gente já estava com uma crise de semicondutores, ou seja, a pandemia já tinha encarecido os custos de produção. E a guerra na Ucrânia também se somou, né? Provocou o mesmo efeito. Então, a gente teve aí, em geral, e também no Brasil, né? Uma inflação que a gente chama de custos, né? Uma inflação motivada por aumentos dos custos de produção. E, no caso americano, também uma grande expansão monetária que provocou inflação também pelo lado dos gastos. A reação dos bancos centrais, natural, é aumento de juros, tal como está acontecendo aqui, destacando aí o aumento de juros da economia americana, que é o maior em várias décadas, né? Então, isso fatalmente vai levar a economia americana, que é o motor da economia mundial, e outras economias desenvolvidas a uma desaceleração, podendo realmente gerar uma recessão. E ainda temos aí um menor crescimento da China. A China está com problema de seca, está com problema de Covid, está com uma série de outros problemas. Então, para a economia brasileira, é uma má notícia para as exportações. As nossas exportações já estão sentindo, né? O minério de ferro está tendo problemas já de queda de preço. As nossas exportações, se configurar essa recessão mundial,
vão ser prejudicadas e as exportações são um item também importante, o setor externo também é importante para a economia brasileira. E essa recessão mundial, se ela realmente se configurar, ela pode também desanimar os investidores que trazem capitais financeiros para a economia brasileira. Então, pode ser um ano um pouco mais difícil para a economia brasileira. Se bem que a economia brasileira, apesar do setor externo ter alguma importância, ela é uma economia mais centrada no mercado interno. Então, a gente poderia dizer que praticamente 80% a 85% da economia brasileira se decide aqui no mercado interno. Seria uma notícia negativa, né, para a economia brasileira, como eu mencionei, mas não dá para dizer que isso também vai determinar completamente a situação da economia no ano que vem. Perfeito. Ulisses, a gente tem uma vantagem aqui no Brasil, que o Banco Central começou a combater a inflação antes do que os bancos centrais lá de fora, isso talvez nos ajude no ano que vem. Só que a gente tem agora, no final do mês, um processo eleitoral. Eu quero saber se essa sua projeção para o Brasil para o ano que vem depende do resultado das urnas ou dá para dizer que o Brasil tem condições de crescer independentemente de quem será o próximo governo. Será um governo Bolsonaro ou será um governo Lula? Bem, a incerteza eleitoral, né, é um fator também que complica as projeções. Agora, a gente tem uma diferença muito grande em relação às outras eleições, na minha opinião, que é o fato de nós termos essa autonomia, essa independência do Banco Central. O que isso significa? Que o presidente atual do Banco Central e vários diretores permanecerão até metade do próximo mandato do atual presidente ou do mandato de um novo presidente, enfim. Seja quem for o presidente, a política monetária não vai mudar. E é uma política monetária responsável, bem conduzida. Infelizmente, como você mencionou, o Banco Central não teve outra alternativa senão aumentar os juros por conta da inflação, mas é um Banco Central responsável que faz um excelente trabalho. E ele vai continuar sendo praticamente o mesmo Banco Central nos próximos 2 anos, 2023 e 2024. E eu acho que isso também tem a ver com uma certa tranquilidade do mercado frente à incerteza que ainda existe com o resultado da eleição. Agora, a gente vai ter que acompanhar os desdobramentos da política fiscal, que é o grande problema da economia brasileira. E aí poderia haver uma diferença de propostas e de ações entre os dois candidatos que estão aí no segundo turno. É exatamente o que eu venho dizendo há tempos aqui no mercado financeiro. Próximo governo, seja ele governo Bolsonaro ou governo Lula, vai ter de cuidar com carinho das contas públicas no ano que vem. Porque se achar que assume e sai gastando, vai gerar inflação e vai obrigar o Banco Central a subir novamente a taxa de juros. Eu queria agradecer a presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News de Ulisses Ruiz de Gamboa, economista sênior da Associação Comercial de São Paulo. Ulisses, foi um prazer, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. O prazer foi todo meu, estamos à disposição. Obrigado. E o mercado financeiro vai encerrando por hora. A gente volta segunda-feira, às 11h15 em ponto, ao vivo, com mais uma edição do nosso Mercado Financeiro. Nós voltaremos ao vivo às 11h15 da manhã com mais uma edição do Mercado Financeiro. E agora, na sequência, vocês continuam com o noticiário com a Cláudia Barto. Agora são 11h25.